Olá pessoal, eu sou o Bruno Militão. Eu sou o João Manuel Fernandes. Nós somos os fundadores do projeto MVP. Vamos transformar a tua equipa, O teu treino, o teu negócio. fica ligado. Quarto episódio. Hoje vamos falar um bocadinho aqui do Open, que é já amanhã. E pronto, temos É já aqui... amanhã que tem que começar a preparação. Exatamente. Temos aqui o Jesus, que é a pessoa ideal para estar aqui a falar sobre isto, e vamos dar aqui a perspectiva do que se faz no CrossFit Alvalade e também um bocadinho a imagem também do que se faz no CrossFit Aveiro, e será muito interessante em termos de planeamento. Para quem gosta de planeamento, este será o episódio certo. Jesus, mini apresentação tua, e depois avançamos aqui com o conteúdo. Bora lá. Como eu costumo dizer aos sócios novos da CrossFit Alvalade, meu nome é João, a malta trata-me por Jesus, mas não é por fazer milagres. É mesmo porque é o meu apelido, e quando te chamas João, ou tens uma alcunha, ou então tratam-te pelo teu apelido. Pronto, a nível de formação fiz tudo pela FMH, tanto licenciatura, pós-graduação e o mestrado. Depois acabei na licenciatura por me dedicar, por conhecer o CrossFit e por a partir daí começar a dedicar todo o meu tempo a esta modalidade, e depois acabei por começar a dar aulas, depois acabei por ir para a CrossFit Alvalade, do qual agora sou o head coach, e muito do que eu quis sempre saber era mais como melhorar a minha performance como atleta, não tanto para a parte de dar aulas. Claro que depois acabou por ter esse carry, ou seja, acabar por trazer isso também para as aulas também, mas todas as minhas questões eram sempre como é que eu vou melhorar a minha performance, porque esse e na altura foi o meu objetivo inicial, que era ser bastante competitivo a nível nacional e também internacional nesta modalidade. Okay. Quando é que começaste a planear para a boxe, propriamente? Para a boxe eu comecei há um ano e pouco. Foi na altura do final do Open 2024. Ok. Pronto, muito bem. Portanto, a tua praia é desporto de alto rendimento, digamos assim. Exato, foi também o meu mestrado, foi em treino de alto rendimento. E depois integraste aqui no CrossFit, gostaste, começaste a pensar um bocadinho mais como desenvolvias a tua performance, e depois também estás agora a preparar também a população geral, mais ou menos é isso? Sim? Exatamente, ou seja, tinha muitas questões, que acredito que sejam muitas questões dos atletas e mesmo das pessoas comuns, e acabei por ir à procura de respostas, e ajudou bastante, muito para agora daquilo que eu faço, que é programar para atletas, programar para a boxe em si, e tanto a parte dos princípios, que veio muito da faculdade, mas acaba por não ter muito a parte prática para o CrossFit em si, e isso depois foi mais algo de ir investigando e procurando mais tarde. Ok. Portanto, nós vamos dividir isto, temos muito conteúdo, portanto vamos dividir isto em parte 1 e parte 2. Parte 1 vai ser sobre o CrossFit Open, e a parte 2 vai ser, ou seja, mais população geral, e a parte 2 depois vamos falar muito sobre o atleta de CrossFit, como ser top 10 ou o que é preciso para ser top 10 em... Como ganhar os games. Ganhar os games. Portanto, em direto ao assunto, planeamento para a boxe, para preparar o Open. Sim, porquê? Como é que é a tua visão sobre esse assunto? É assim, nós temos algumas alturas na nossa época da CrossFit Alvalade, em termos de planeamento da boxe, que eu acho que são super importantes, porque acabam por criar uma ligação ao treino. Ou seja, vai dando objetivos específicos para as pessoas treinarem e criar consistência, que sabemos que é das coisas mais importantes para as pessoas evoluírem e mesmo para a sua saúde. E então nós temos algumas competições, temos uma competição externa, que vai ser agora o Fitness Team Town, temos uma competição interna, que é o nosso Team Battle, que é no final do ano, e depois também temos o Open. E o Open é um excelente teste para se ir realizando, porque primeiro tens uma leaderboard anual e acabas por conseguir ir comparando e perceber a nível de indicadores o que é que melhoraste, o que é que precisas melhorar. E não só a nível de ser competitivo ou não, há muitas pessoas que acabam por fazer só mesmo pelo fã e pela comunidade, mas acabas por poder retirar muita informação de lá, e que vai ser bastante importante para ti, para perceberes o que é que precisas melhorar. Por exemplo, se sai um odd que tem alguma componente de força, e se isso é uma lacuna tua, tu já sabes, se calhar tens que privilegiar um pouco esse tipo de trabalho. Às vezes parece que estou a falar sempre para a parte competitiva, mas não, é mais para a parte da saúde. Okay, se calhar podes ter algum déficit, massa muscular, força. Vocês chamam-se CrossFit Alvalade. O CrossFit, o que vem no manual, ok?
tu queres desenvolver de forma equilibrada todas as componentes físicas. Exatamente. Portanto, faz sentido tu utilizares então essa métrica do Open e as próprias pessoas perceberem o porquê de, ok, nós estamos a trabalhar a componente da força porque naquela altura houve esse déficit, digamos assim, e o que aquela pessoa podia fazer para melhorar a sua saúde deveria ser mais Força, por exemplo. É isso. É isso, porque tens uma pool, ou seja, uma amostra tão grande que à partida vai-te já dar um resultado um pouco preciso sobre onde é que estão os teus níveis de força versus a própria a pessoa outra vai amostra. perceber por causa do score dela e vai ver os outros também a fazer e vai perceber, olha, no meu caso, eu para ser uma pessoa mais de forma equilibrada em termos de capacidades físicas, o ideal seria para mim também focar um bocadinho naquela componente da força, por exemplo, ou da ginástica, ou o que é que seja. Exatamente, é isso mesmo. E depois acaba também por nós conseguimos criar estes períodos na programação da box, que é quase como se fosse off-season, on-season, off-season, on-season, e a própria pessoa acaba sempre por ter coisas específicas para trabalhar. Okay, mas fala-me nisso, tu falaste agora em on-season, ou seja, basicamente vocês dividem a época, digamos assim, em duas ou não? Ou três? Sim, diria duas, depois há ali um momento, nós temos o Team Battle que acaba, que é em dezembro, e depois é um período curtinho até ao Open, que costuma ser em fevereiro, então há ali uma altura em que fazemos uma espécie mais de híbrido, mas sim, por norma duas grandes fases. Falaste em in-season e off-season, mais ou menos isso? Exatamente. É assim que vocês definem Exatamente. numa cultura essas duas fases? Exatamente, por exemplo, agora nós vamos ter o nosso Fittest in Town no final de maio. Neste momento estamos em on-season, já a acelerar com odds intensos. A partir daqui vamos entrar num período mais de off, e isto é mesmo passado aos atletas, aos sócios. Estás a falar da carta que tu... Exatamente, nós temos uma carta do coach em que nós dizemos, malta, os próximos 2 meses o objetivo vai ser trabalhar força de base, ganhar massa muscular, vai ser ótimo para o verão até, trabalhar skill, ginástica, ou seja, à partida não vamos ver tanto aqueles WODs. Okay, é isso que eu te ia perguntar. Yeah. Ou seja, durante um ano vai haver fases em que eles fazem mais WODs convencionais e vai haver outra fase em que vão trabalhar as skills, digamos assim, trabalho de base. forma mais isolada. Exato, não é só isto e só aquilo, é mais uma ponderação, ou seja, no off-season também vamos ter um ou outro WOD, mas vamos ter mais o outro tipo de trabalho, e eu acho que o mais importante é mesmo passar esta intenção ao sócio, para ele perceber, pá, que seca, vou fazer back squat outra vez, isto já nunca mais acaba, mas depois lembra-se da carta do coach, ok, este é o objetivo, é para ganhar força, isto até me vai ajudar depois naquele WOD que tiver snatch ou clean pesado, vai-me ajudar, e eles depois acabam por aceitar muito mais. Explica um bocadinho, eu já vou falar também como é que nós fazemos no CrossFit Aveiro, temos algo semelhante. Explica-me então um bocadinho qual é que é o foco para quem está a ouvir, está a perguntar, ou seja, como é que é a estratégia na in-season, como é que é a estratégia off-season para a boxe. Ou seja, o que é que privilegias num momento, o que é que privilegias no outro ciclo, digamos assim. No in-season, por exemplo. Ou, desculpa, começando no off-season. No off-season. Por norma, escolho ali 2, 3 capacidades, 2, 3 movimentos para focar. Ou seja, não vou conseguir pôr tudo, senão depois acaba por ser um pouco ali uma sopa com muita coisa e eles acabam por não melhorar. Podem também melhorar, mas tento focar num ou outro movimento. Mas na off-season toda só escolhes 2 ou 3 movimentos para focar, ou a cada ciclo? Cada bloco. Ok, é como nós. Exato, ou seja, nós podemos ter ali as primeiras 4, 5 semanas em que o objetivo vai ser melhorar pull-up de chest to bar, e vai ser melhorar, por exemplo, o clean e o snatch, por exemplo. E temos essas 4, 5 semanas aí progredindo em termos de volume, em termos de skill, ou seja, por exemplo, temos todas as semanas skill de pull-ups, em que a primeira semana vai ser focar só nas posições estáticas do chão, para depois passar para a estrutura, e depois vamos evoluindo neste tipo de skill. É um exemplo. Na parte por exemplo, do snatch e do clean, podemos começar apenas com... Teve uma altura em que só metia hang muscle snatch e hang muscle clean, só para focar em determinados padrões, ou seja, só quer a parte da extensão, não quer que se foquem em ir lá para baixo, que isso já vai mudar muito o movimento na vossa cabeça, e coisinhas, claro que depois vai depender do tempo do off-season que tenho, mas coisinhas super fáceis de ir digerindo. E pronto, depois a partir também daquilo que eu vou vendo, dos próprios sócios, vou vendo o que é que posso ou não ir focando mais e o que é preciso ou não ir focando mais. E vou dividindo consoante estes blocos de 4, 5 semanas, e mesmo agora, na força. Porquê 4 a 5 semanas? Eu acho que sei, mas é interessante perceber o porquê dos 4 e dos 5. Sim, por norma é o que temos na literatura como termos de adaptações, tanto de
da parte coordenativa, como também da parte da força, se bem que a força pode ir um bocadinho mais além, mas é isso que temos como target para ter ali um tempo específico de trabalho para realmente dar alguma adaptação. Pelo menos 3, 4 semanas para ter uma adaptação ao estímulo, é isso que está a dizer que funciona. Se fizéssemos muito curto, não íamos ter tempo suficiente, lá está a consistência de treino e continuidade, ciclicidade. No caso da força, talvez um pouco maior, possivelmente conseguimos depois, ou seja, temos ali 3, 4 semanas de pull-ups com snatch e clean, e temos back squat na mesma, por exemplo. Se calhar nas outras 3, 4 semanas já podemos mudar ali o skill de ginástica, tipo toast to bar ou handstand walk, mas mantemos a mesma back squat que estávamos a fazer e vamos continuando a progredindo a partir daí. Ok, e na in-season, como é que fazes mais essa estratégia, digamos assim? Ok, o que é que nós olhamos? Olhamos para o que é que nós estamos a preparar, qual é que é o teste, se é o Open, se é o Fittest in Town, que é a competição externa que nós temos, o que é que sai aí, qual é que é o volume que sai aí. Ou seja, isso é interessante porque vocês sabem o que é que vai sair e podem preparar as pessoas. Exatamente, tem sempre uma vantagem. No caso do Open não tanto, mas nós também sabemos o que é que sai no Open e quais é que são os volumes. Sim. E pronto, basicamente normalmente não tenho ainda, porque sou eu que acabo por programar também estas competições, mas não tenho ainda o que é que eu vou fazer, acabo por fazer já muito mais perto da competição em si, para também não ficar um pouco enviesado àquilo que eu estou a programar, mas por norma sei o que é que vou fazer, a nível de teste, sei quais é que são os standards, os movimentos, sei qual é que é o volume que eu quero andar ali a testar e vou simplesmente progredindo em termos de volume e intensidade, ou seja, estivemos a trabalhar pull-ups no off-season. Agora vamos começar a trabalhar pull-ups já no odd, mas se calhar pull-ups com pouco volume. Se calhar na terceira, quarta semana já pode aparecer pull-ups com remo, que já vai chatear um bocadinho mais as pull-ups. Não assim de forma tão linear, ou seja, pode ser um bocadinho mais caótico que isto, mas tento terem atenção a este tipo de trabalho de ligação. Seja, praticamente estás a embutir segurança no planeamento. Nós fazemos isso também no CrossFit. Imagina, estamos agora num ciclo de pull-ups também. Começamos com pull-ups de forma isolada e depois vamos integrando à medida que as semanas passam. Okay? Por exemplo, nós agora estamos num ciclo em que o benchmark é o Murph. Nós estamos a construir o volume ao longo do tempo e integrar um bocadinho os movimentos uns com os outros. Exatamente. É basicamente isso que fazem também. É isso mesmo, por exemplo, nós se formos olhar para o Open, nós sabemos alguns volumes que andam ali, alguns movimentos, e alguns movimentos que até podem ser bastante, como é que eu ia dizer, intensos. Por exemplo, se olharmos para o 17.1, que foi também o 21.2, que era os dumbbell snatch com o burpee box jump over, se formos fazer o WOD na totalidade tem 150 dumbbell snatch, que é um volume extremo. Eu lembro-me de ter feito a primeira vez e... Todos adoram a sensação nas costas durante os próximos 3 dias. Ali os diretores, o lombar, tudo fica quente. Ou seja, como é que nós fazemos? Sabemos que agora, acredito que seja um pouco diferente porque o Open também mudou e podemos falar a seguir um pouco sobre o tipo de teste que temos na atualidade, que é um pouco diferente daquilo que era quando tinha as 5 semanas. Mas o que é que nós fazemos? Ok, olhei para o ano passado, olhei para este ano, temos ali o ano passado 90 snatch, este ano tivemos ali a malta das alvas, calhando ali nos 24 dumbbell clean and jerks, ou seja, estava ali uma média de 100, 110 reps de dumbbell, de hinge, ou seja, é isto que eu tento preparar depois os sócios, os atletas da box. Como é que eu posso começar? Lembro-me de ter começado o ano passado por fazer um MOM, por exemplo, de 40 minutos, em que tinha lá, na totalidade, 16, 32, 128 repetições de hinge, mas com dumbbell snatch e com swings com o kettlebell. E depois, a partir daqui, comecei a diminuir um pouco o tempo de trabalho, ou seja, aumentei a densidade para aquilo que é o expectável no Open, que é ali à volta de 15 minutos, 20 minutos para concluir este volume. E à partida, o próprio atleta vai começando a ficar cada vez mais apto para digerir este volume e a própria recuperação após o WOD também vai ser melhor. Ou seja, basicamente, novamente, o meu foco aqui tem a ver com individualização e segurança. Estás a desenvolver segurança para as pessoas que forem fazer aqueles WODs naquela altura. Basicamente é isso. Exatamente. Ou seja, não é ao calhas. Não é, olha, hoje apetece-me fazer back squat. Não é aleatório. Back squat, hoje, a cena do constantemente variado é variado com muita intenção, digamos assim. É a única, talvez, a parte de sempre alta intensidade também pode ser, mas são as únicas coisas que no CrossFit, ou seja, o CrossFit tem a sua definição. Esses dois pontos concordo, mas tem um asteriscozinho. Ou
seja, o constantemente variado não é aleatório. A alta intensidade sempre. Mas espera, é muito giro porque isto é um tema controverso entre o CrossFit. O constantemente variado, se tu seguires a tua metodologia, tu não vais fazer. Imagina, tu se calhar vais fazer segunda-feira desta semana dumbbell snatch e fazes 150 de volume. E para a outra semana vais fazer na mesma, já não é totalmente variado, até podes fazer um dumbbell snatch na mesma, mas vais variar a intensidade, vais conjugar diferente. Ou seja, na prática, tu não estás a repetir nunca o mesmo treino. Portanto, também estás a cumprir de certa forma ou não. É isso mesmo, ou seja, às vezes o que as pessoas... Eu não sei qual é que foi a intenção da CrossFit quando colocou constantemente variado, se estava a pensar desta forma ou não, mas desta forma que estás a falar é constantemente variado, não é? Porque é sempre diferente, mas eu acho que as pessoas às vezes têm a ideia de que é sempre muito diferente. Ou seja, fiz dumbbell snatch a semana passada, esta semana não posso fazer, tenho que fazer dumbbell thruster ou nem sequer snatch com barra faz sentido. O que nós fazemos aqui no CrossFit em relação ao constantemente variado, se nós tivermos um M-Rap de 15 minutos e tinha snatch, eu te garanto que próxima semana, naquele dia, não vai ter isso. Nós fazemos isso. No entanto, nas aulas de força, nós aí são 4 a 6 semanas, em que segunda-feira tens snatch e depois tens back squat e depois tens um trabalho acessório no final. E durante essas 4 a 6 semanas é esse o foco. Mas, no entanto, se tu fores a ver o volume, a intensidade, etc., ela nunca é igual. Portanto, tens essa variação dentro daquela ciclicidade, daquela repetição da sessão de treino, digamos assim. E tens sócios que se queixam disso? Honestamente não. Honestamente, a aula de força é um dos maiores sucessos aqui no CrossFit Aveiro e as pessoas sentem mesmo que depois de fazerem a força, depois quando vão para os WODs, têm grandes benefícios em termos de segurança, em termos de performance, em termos de como se sentem também. Estrutura. Exatamente. Porque repara, tu queres ser melhor num snatch. Se tu fores à programação da box e fizeres snatch uma vez por semana, se tu não fores naquele dia, como é que tu vais ter segurança no snatch? Como é que vais ter... É a única coisa que essa cena do constantemente variado é uma coisa que eu acho que é interessante, mas para determinados movimentos tu não vais conseguir, para mim, ser muito melhor, ter performance, ter muita segurança nos movimentos, se tu os fizeres muito ocasionalmente. Não sei se faz sentido. Ou seja, sim. Nós nas aulas de força, o que é que fazemos? Fazemos snatch, mas não é para tempo. Não é para... Aliás, fazemos variação de snatch. Imagina como estavas a dizer, um tall snatch, fazemos um snatch balance, fazemos snatch deadlift com pausa. Tudo isso para construir o movimento que depois até vais fazer no... Tu tens um propósito. Exatamente. Ou seja, aquela aula vai servir para tu teres mais estrutura, mais força, etc., mas vai-te melhorar como pessoa, atleta de CrossFit, chama-lhe o que quiseres. Eu acho que é isso que às vezes eles têm dificuldade em perceber, estou a fazer isto com que propósito, e então... É assim, como nós comunicamos muito bem com as pessoas, nós fazemos os ciclos de treino e pomos todas as semanas, tu no sábado ou domingo, geralmente é no sábado, ou até na sexta, sábado, nós mandamos os planeamentos dos WODs, do Aerox e da força. E portanto as pessoas... E tem lá qual é o foco do treino, qual é o foco do ciclo, em que estás na terceira semana de 4, o benchmark é este, e as pessoas sabem e gostam de saber isso. Isto foi uma coisa que mudou muito. Se me perguntas para o jornal de 2013 a dizer que eu iria fazer isto, ele dizia-te não, porque é fixe, tu ires à boxe e não sabes o que vais fazer. Mas isso também tem desvantagens. Queres falar um bocadinho das desvantagens do seja o que Deus quiser? É sim, é super divertido. Porque nós temos aqui no slide melhor hora do dia versus treinos de competição. E se calhar era um bom tema para tu falares aqui. Tem que andar ali um pouco no equilíbrio, ou seja, ou seja, não saber o WOD. Sim. Às vezes fico um bocado preso nos termos em inglês. Não saber o WOD, não saber... tens, por exemplo, o WOD de 2018 dos Games, que era o Chaos, em que nem sequer sabias as repetições que fazias, aquilo de ver e mesmo de fazer. Pronto, fazer, se calhar não tanto, mas é super interessante. Mas o que nós tentamos fazer é arranjar aqui um equilíbrio, porque sabemos que não saber fazer aquele WOD em que vamos acabar estourados prende muito... os atletas, prende muito os sócios, e eles gostam de fazer, é algo que lhes vai também trazer adesão ao plano. No entanto, e sinceramente, acho que temos muito 2 grupos de pessoas, ou seja, eu também tenho em Alvalade muitas pessoas que às vezes fogem dos WODs para ir fazer o treino de força, fogem dos WODs para ir fazer o weightlifting, e depois tenho pessoas que, se for treino de força no WOD,
vão fazer o bootcamp ou vão fazer o hybrid, que é algo assim também mais intenso. O importante para mim aqui é tentar explicar, e por isso é que estava a falar da própria carta do coach, e eu lá coloco mesmo, nós estamos a fazer isto, este trabalho de bodybuilding, pode ser um pouco mais secante, mas isto vai ser para melhorar a vossa pull-up, vai ser para melhorar a vossa muscle-up, isto vai-vos ajudar. E eles, quando começam a ter este objetivo já, ou seja, sabem que este trabalho tem este objetivo, que é um dos objetivos dele, que é fazer muscle-up. Quer fazer muscle-up, vamos só pendurar, fazer keeping, mandar-me lá para cima, fazer keeping pull-ups, mas não é só isso. Tem muito outro trabalho de base que eles, às vezes, quando veem no WOD, não sabem que isso vai ajudar e fogem. Sim, nós aqui falamos muito em construir a armadura. Exatamente. Queres ir para a guerra, não é? Ou seja, estás num modo, queres fazer uma performance muito boa, seja o que Deus quiser, lá está. Se tu nas aulas de força ou nas aulas de reforço, chama-lhe o que quiseres, porque são estruturadas, são cíclicas, tu semana para semana, porque a minha vantagem quando eu faço segunda-feira snatch e back squat durante 4 semanas, a pessoa também vai percebendo se está a evoluir ou não. Exatamente. Que é interessante, porque se mudasse todas as semanas, como é que eu vou saber se estou a evoluir ou não? Portanto, nós construímos a armadura dessa pessoa e fazemos coisas que não fazemos muito no CrossFit, lá está, plano transverso, trabalho muito no lateral, trabalho com cadências, trabalho estático. Isso num CrossFit é muito raro acontecer. Portanto, pomos essas coisas na força, nas aulas de força, para depois, quando fores para o WOD, ok, tu estás com a tua armadura, estás com a tua estrutura muito mais desenvolvida para poderes aplicar intensidade. Exatamente. E depois, o nosso trabalho quanto a programar as aulas da boxe é tentar que o aluno ache que está a fazer algo assim sempre diferente, aleatório, mas por detrás está algo pensado e que tem ali uma progressão pensada e para o aluno nunca é secante porque é tudo diferente, mas para nós sabemos que estamos a construir ali num sentido e se fôssemos mostrar, ou seja, às 4, 6 semanas de programação, sabíamos que tínhamos ali um fio condutor em que, pronto, tem um objetivo final. Sim. Nós no CrossFit Aveiro, em termos de season, ou seja, de época, o que nós fazemos são 3 blocos, são 3 macrociclos. Mas são quase 2, é como tu, tens ali 3 momentos, mas acaba por ser... Às vezes há ali um híbridozinho. Sim, o que nós fazemos é no inverno, eu venho do atletismo, era pista coberta e absolutos, não é? Nós fazemos uma coisa parecida. No inverno corremos menos e depois no verão vamos mais para o endurance, vamos mais para a força pura, vamos mais para isso. E utilizamos a pirâmide do CrossFit, ou seja... primeiro macrociclo, começamos então com endurance ou com monoestrutural, ou seja, cíclico, trabalho cíclico. Sabe que ias dizer, começamos por ensinar a comer? Isso fazemos sempre. É uma coisa que, aliás, cada vez fazemos mais. Tu daqui a pouco vais fazer aula, vais ver, que é, antes da aula, nós temos um mini briefing sobre um ponto do estilo de vida. Já tinhas falado comigo, isso é top. Só em respiração, nutrição. Por exemplo, no mês passado, no ciclo passado, nós tínhamos nutrição. E uma das coisas era, as pessoas, antes da aula começar, ok, 3 frutas da época, 3 vegetais da época. E a malta, estamos ali 1 ou 2 minutos a falar sobre isso. Não, mas são coisas simples e faz toda a diferença, até porque às vezes as pessoas nem sequer têm noção. Tu tinhas-me dito uma vez, quando falaste comigo sobre isso, que eu achei top, que era este mês vou só focar em aumentar o nível de ingestão de água dos atletas. Sim. Isso vai ser mais tarde, mas sim. Já estou a dar spoiler. Não, sim, mas podes dizer, é tranquilo. Mas são coisas simples e que, claro que não somos nutricionistas, mas são dicasinhas que fazem toda a diferença. São bons, nós não estamos a falar, nós não estamos a agir como nutricionistas e não estamos a mandar um suplemento para cima da pessoa, não estamos a dizer vais obrigar a pessoa a comer X gramas, mas repara, tu quando dizes à pessoa, ok, nós estamos em maio, qual é a fruta da época? A maior parte das pessoas não teve isso. É a mesma coisa. Sim. E é a mesma coisa que o nutricionista dizer, tenho que ir treinar mais, tenho que fazer treino de força. Ou seja, e nós fazemos isto, nós não estamos a tirar lugar aos nutricionistas, Claro, antes pelo contrário. Nós estamos ainda a explicar isso e a maior parte das pessoas começa a despertar a atenção para... E vai marcar consulta. Exatamente. Até porque nós não temos essa aspiração, nem queremos estar a dizer, olha, vais comer X gramas de, ou X% de... Isso não é o nosso trabalho, mas boas práticas é interessante fazer. Portanto, tens razão, ou seja, nós temos o estilo de vida, vamos falando a cada ciclo, vamos falando uma coisa diferente e vamos repetindo informação, que é sempre bom, repetir a mensagem. E depois começamos então, primeiro bloco,
um bocadinho mais monoestrutural, ou seja, quer trabalho mais de 5 minutos, imagina, sei lá, 1000 metros no remo, 1200 metros no remo, tentar fazer isso 1 ou 2 vezes por semana nos WODs. Mas temos sempre, as pessoas sabem todos os ciclos de treino, independentemente da fase da época, o que é que nós vamos fazer mais monoestrutural. Imagina se vamos mais fazer double unders, ou remo, ou corrida, ou o que é que seja. Qual é que vai ser o foco? Ou coisa é que são os exercícios de ginástica mais focados. Por exemplo, nós agora estamos aqui a falar neste ciclo de pull-ups e ao chest to bar. E lá está, o benchmark nós temos um ciclo mais ginástico. O benchmark vai ser o Murph. E qual é que é no weightlifting? O principal ou o segundo foco. Neste caso, acho que estamos a fazer back squat e clean and jerk, já não tenho a certeza. E depois o estilo de vida, ou seja, em cada ciclo de treino, em cada semana, as pessoas sabem, ok, estamos na segunda semana de 4, o trabalho monoestrutural tem estas características, a ginástica tem estas características e o weightlifting tem isto. Isto vai acontecer dentro dos WODs. Exatamente. Não vamos só fazer isso, é o que estavas a dizer há bocado, que é muito importante. Nós não vamos só fazer pull-ups, nós não vamos só fazer... É o foco. Mas nós queremos, ao longo das semanas, a exigência ou aquilo que tu vais fazer nas pull-ups, por exemplo, tu sabes que vais acabar a fazer o Murph. E o Murph tem aquele volume, portanto nós vamos preparar aquele volume ao longo das semanas. Exatamente, isso também acontece com os atletas em si, que vamos falar depois mais tarde, Sim. A outro grau, mas isso também acontece. Mas íamos falar aqui sobre como arrasar no Open. Exatamente. Não, eu queria falar que tu falasses nos movimentos. Já sabemos que há certos movimentos que vão aparecer mais. Eu queria Double thrusters por aí fora. Como é que tu, sabendo isso, como é que tu propões então preparar... eu queria primeiro só aqui explicar ou seja, nós queremos, neste caso, arrasar no Open. Sim. Só ficar aqui o título mais... Arrasar no Open. Olha, não era esse o título, mas vai ficar. E para irmos bem num teste, não é? O Open é um teste, temos que conhecer quais é que são as características do teste. Enquanto há alguns anos eram testes de 5 semanas, em que conseguimos ver algum enviesamento em alguns workouts, como era, por exemplo, o teste de força máxima. Havia às vezes testes em que eram muito virados para a malta mais alta, como era, por exemplo, o 19.1 com Remy Wall Balls. Neste momento, e acredito que vai ser um pouco o padrão que vamos ver para o ano, mas com o CrossFit é sempre difícil porque... Sim. Eles gostam mesmo do constantemente variado. Gostam desse foco. E então estamos sempre a mudar as coisas. Para o bem e para o mal, não é? Exatamente. Mas, por exemplo, quando começámos com as 3 semanas, o que é que nós vimos? Em 2021 tivemos as 3 semanas, mas 4 testes. Ainda houve ali um teste de força máxima. Sim. Mas depois, em 2022, já tivemos algo muito semelhante àquilo que foi o ano passado e é este ano. E é o que eu acredito que vai ser para o ano também. Sim. Ou seja, 3 testes muito equilibrados, sem grande enviesamento. Sem o teste de força máxima, em que o objetivo vai ser muito mexer. E quem é que é a pessoa que consegue estar a mexer durante o tempo todo? Se nós olharmos para o 25.1, tínhamos o dumbbell de 22,5. Para algumas pessoas esse dumbbell pode ser pesado. Para algumas pessoas esse teste pode ser um teste de força. Se eles forem fazer em RX e não conseguirem pegar no dumbbell de 22,5, eles vão estar se calhar ali a fazer 2 reps, tem que parar. 2 reps, tem que parar. Vai ser um estímulo completamente diferente daquilo que era o objetivo do teste, que era um teste mais cardiovascular, está sempre a mexer durante 15 minutos. Ou seja, para essas pessoas, se querem fazer em RX e se quiserem melhorar, agora é a altura de começar a pensar em fazer aquilo que estavas a dizer, construir a armadura, fazer, se for preciso, um ciclo de força, nem tem que ser grande coisa, se calhar 2 vezes por semana, de 30 minutos de força com um pouco de bodybuilding. Sim, mas como é que dentro do CrossFit Alvalade vocês conseguem fazer isso? Nós aqui estamos a preparar, nós já fazemos um bocadinho, que é a pessoa faz as aulas, mas nós aplicamos um modelo prescritivo. O que é isso? Imagina que tu estás a fazer os WODs, sentes-te bem, mas sentes que falta ali um bocadinho de força. As próximas, sei lá, 4, 6 semanas, tenta fazer 2 aulas de força, 2 WODs ou 3 WODs. Era isso que eu ia dizer. Vocês fazem isso? É isso, ou seja, temos esse aconselhamento, digamos assim, à malta? Exatamente, ou seja, nós temos... como aqui na CrossFit Aveiro, ou seja, nós temos as aulas de FBB, Functional Bodybuilding, temos alguns WODs que são mais virados para a parte da força. Então quando alguém nos vem com essa conversa de que precisa ganhar mais força, às vezes até vem, olha, este foi o meu resultado do Open, isto acontece, o que é que me falta aqui? E nós vemos, 22,5, vimos ali o dumbbell e queria fazer RX muito pesado, precisas ganhar mais força, se calhar dá mais foco a estas aulas, quando aparecer ali strength no WOD,
Estes são os Vocês fazem como nós, divulgam um planeamento mais ou menos, com alguma antecedência para Sim, as sim, pessoas sim, poderem sim. escolher? Fazem isso Sim, também? sim. E Ou depois, seja, esta questão de, ok, tens é que aparecer na box e tudo o que aparecer tens que comer. Vocês não têm essa filosofia. não, 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 não. É que eu luto muito com isso, porque eu tenho algumas saudades desse tempo. Mas honestamente, para o aluno, e assim, o aluno está no nosso. O aluno é o nosso foco. Para o aluno, isto garante muito mais segurança, o facto de ele poder ter alguma seleção. É uma forma de individualizar e acaba por ou seja, fazer muito sentido para pessoas que têm, porque lá está, são pessoas completamente diferentes. Como eu estava a dizer, no 25.1 podes ter uma pessoa que tenha muita dificuldade em pegar no dumbbell, mas podes ter outra pessoa que o dumbbell é super leve, mas só fazer burpees é horrível. É a limitação dele. Exatamente. E aqui nós tínhamos dois espectros opostos e temos que ter duas respostas diferentes também. Por exemplo, como eu estava a dizer, como tu estavas a dizer, no caso de uma pessoa que tem que ganhar força, vocês acabam por encaminhar para essas aulas. Podemos simplesmente... Inclusive, como tens um ciclo... Imagina, se as aulas de força também fossem constantemente variadas, imagina que a pessoa é muito forte no clean and jerk, mas no snatch nem por isso. Eu posso dizer, olha, próximas 4, 6 semanas, à segunda-feira snatch. Portanto, segunda-feira, aula de força. Exatamente. Por exemplo. Exato. É o que vocês fazem também? Mais ou menos por aí? Sim, um bocadinho por aí. Conseguem ter o ciclo, mais ou menos, de força mínima? Sim, isso sim. Okay. O que eu ia dizer também é, imagina, podes também simplesmente falar com um coach, com um treinador, para passar um plano ali 2 vezes por semana de treino estilo bodybuilding, com alguma parte da força. Por exemplo, se o deadlift do 25.3 com 102 for muito pesado para ti, tens que fazer ali algum tipo de trabalho. E 2 vezes por semana, mesmo que seja apenas uma, chega antes do treino ou depois de algum treino, chega para desenvolver essa capacidade. Por exemplo, no caso de uma pessoa que neste caso tenha o dumbbell muito leve, mas o burpee é que é uma dificuldade, se calhar tem que passar ali um bocadinho mais tempo. Olha, vens à box antes, ficas 20 minutos a remar. Sim. Só isso já vai ser incrível para eles. Sim, estás a ouvir um podcast... Tranquilo. E estás a arrumar, por exemplo. Porque a grande dificuldade dessas pessoas então que eu vejo, e há sempre ali um padrão de uma pessoa versus a outra, sim. é que fazem o WOD tipo quase intervalado. É super rápido, depois têm que parar. Às vezes nem o remo é unbroken. Tipo, têm que parar... Sabes que há uma discussão também na literatura que é como é que se deve chamar CrossFit na literatura. Agora, o termo mais utilizado ultimamente é Functional Fitness. Mas ali em 2014 o termo mais correto era HIPT, High Intensity Power Training, e a diferença disso para HIIT era HIT, não é? High Intensity Interval Training, é que o intervalado estava prescrito. High Intensity Power Training não estava. É igual ao HIIT, basicamente, mas o intervalo não estava prescrito. Portanto, durante muito tempo a melhor designação para CrossFit na literatura foi High Intensity Power Training. Porque tu vais-te parar, mas tu é que decides quando é que paras. Portanto, é interessante, são à parte. Mas diz uma coisa, era importante para quem está a ouvir, os treinadores já sabem o que é que costuma sair, mas imagina que há alguém que é um aluno e que está a ouvir isto. O que é que tu achas que são os top 5 movimentos que tu deves privilegiar na preparação do Open? Agora é capaz de ter mudado um pouco, mas a nível de top 5 sabemos que vai sair burpee, vai sair thruster, vai sair bar muscle up, vai sair double under. De antes ia sair sempre toast to bar, agora já vemos uma diferença e se olharmos para 22, 24, 25 não tivemos toast to bar, mas até lá todos eles tiveram. Mas estes 4, 5 movimentos, acredito que talvez para o ano tenha toast to bar, são 99% de probabilidade de sair, seja com barra ou thruster, seja com dumbbell. Saiu todos os anos, a corda também, o muscle up, seja argola, seja barra, mas acredito que agora vão se focar, não sei, mas também em 2023 foi o Bosman a programar e que mudou ali um bocadinho o estilo. Um bocadinho sempre. Mas o que eu queria passar mais era, a pessoa tem que olhar para o Open e ver qual é que é o seu limitador. No caso do dumbbell já falei. No caso do muscle up é o maior limitador que temos no Open. Por exemplo, se fores... vai definir, podes ter uma... Imenso. Se fores o ano passado, principalmente ao universo feminino, o 25.2 em que... O facto da mulher fazer uma muscle up já pode pôr não sei quantos milhares de lugares acima. 15 mil lugares. 15 mil lugares? 156 reps, que era... Tu não fazes uma muscle up ou fazes, põe-te 15 mil lugares acima? 15 mil lugares acima. 156 reps era o ano passado até ao último thruster, neste caso com o peso intermédio. 157 era uma muscle up.
Yeah. Tens 15 mil pessoas com 156 reps. Ou seja, tu podes ir a passear no odd, chegas ali aos 10 minutos e meio, metes um bocadinho de magnésio, uma muscle up, passas à frente de 15 mil pessoas. Yeah. Portanto, vale a pena estares... E lá está, nós estamos ao tempo que estamos, a distância temporal que estamos do Open. E para a pessoa que não consegue mesmo fazer muscle up, até conseguir fazer e em controle e em segurança, etc., se calhar é melhor... Perguntem aos treinadores, olha, quando é que vem um ciclo de muscle up? Yeah. Olha, podes-me dar aqui durante 4, 5 semanas um treino de PT só para passar esta parte técnica? Sim, nós por acaso no CrossFit Aveiro começámos essa tradição, já nem sei porquê nem como, mas já tem uns anos, que é, imagina, nós estamos agora no ciclo de pull-ups. Geralmente o workshop mensal, nós temos um workshop aberto a toda a comunidade, é sobre isso. Imagina, nós temos 3 workshops de bar muscle ups por ano, por exemplo. Como temos estas três fases, digamos assim. É como nós também. E acaba por ser. E depois no final desse workshop nós damos sempre um mini trabalho de casa. No teu caso, drills. Tu não tens pull-up strict. Tens de ter pull-up strict. Exatamente. 5, 10, no mínimo para teres um bar muscle up. Sim, mesmo a nível de segurança. Casa, sim. Exato, é isso que eu ia dizer. Ou seja, não só podes pedir... Lá está, se o aluno já tiver alguma autonomia, pode também ter já alguns drills para ir fazendo ao longo destas semanas. Porque estes limitadores, se tu conseguires combatê-los, vai ser uma diferença enorme. No caso da muscle up é absurdo, mas no caso do dumbbell, no caso, por exemplo, das cargas do deadlift, clean e snatch que tivemos no 25.3, tudo isso vai ser uma diferença muito grande e às vezes é só aumentar o teu máximo. Por exemplo, lembro-me de ter visto um estudo que foi com bombeiros, em que eles testaram o máximo de bench press, o máximo de supino, e depois foram fazer o máximo, ajuda-me que eu não sei de cor, foram fazer o máximo de reps com 40 kg em 40 segundos ou um minuto. Máxima, e depois era uma endurance muscular assim absurda. Exato, e o que é que eles viram? Quem tinha menos de 100 kg de supino, ou seja, quem 40 kg representava mais do 40% do seu máximo, não importava se eram muito bons no endurance muscular, cardiorrespiratório, nada, iam estar sempre abaixo de quem tinha mais de 100 kg de supino. Sim. Ou seja, de quem 40 kg representava menos. Uma das conclusões desse estudo é que a força máxima também te vai ajudar. A força máxima é a mãe de todas as forças, digamos assim. Exatamente. Quase. Ou seja, se aquele dumbbell, se aquela barra representar uma porcentagem muito alta daquilo que é o teu máximo, o teu trabalho deve ser aumentar o teu RM. E outras das conclusões é que faz sentido tu, durante os ciclos de treino todos, teres alguma componente de força máxima para manteres a força máxima pelo menos constante ao longo do tempo, para não teres... agora também estou a falar em inglês. Para não te prejudicar a performance. Ou seja, deves ter sempre algum... Não estou a dizer que estás sempre a fazer todos os dias força máxima. Às vezes vai ser mais uma manutenção. Mas pelo menos uma sessão por semana de força máxima parece ser uma boa... Nos big lifts, ou seja... no agachamento, no deadlift, no bench press. Exatamente. Deve ser algo que se deve incluir. E mesmo para esta malta que se está a preparar para o Open, seja um atleta com aspirações de competição ou não, parece ser uma boa prática. Exatamente. E o que é que nós vemos? É a malta quando chega ao pé do Open, 8 semanas antes, só quer fazer o odds. Só quer fazer o odds, tem que melhorar a minha capacidade de respirar e sofrer. Eu só tenho mais uma pergunta, porque é uma coisa que eu estou mesmo a questionar. Nós até agora o que é que fazíamos? Fazíamos muito semelhante ao que vocês fazem, não lhe chamamos in-season e off-season, estamos no macro mais do Open ou não. E o que é que nós fazemos? Nós ali 8 semanas antes começamos a incluir o odds do Open para as pessoas perceberem, para aqueles que nunca fizeram, perceberem o que é um odd Open. E também para as preparar para... O que eu acho é que nós se calhar a próxima época vamos tentar ou deixar de fazer isso, ou se calhar 2 semanas e não ser todas as semanas. Não sei se faz sentido a minha pergunta. Porque isso pode dar tanta extensividade às vezes. Nós estamos a testar já, imaginemos, sei lá, já não sei qual é que é não sei se é o 15.1, aquele que é de AMRAP 10 minutos de snatch 35 kg, 15 snatch e double unders. Exato. 15.1? Não sei se é 15.14, 15. Agora lixaste-me que eu digo às pessoas que sei todos de cor. Pronto. Mas sei esse lado, é 10 minutos com power snatch leve, acho que até 38. 35 quilos. Acho que é 35, posso estar enganado. 35, ou nós fazemos com 35 para ser fácil de fazer na aula. E corda, mas pronto, exato. Menos de 40 quilos para os homens e perto de 25, 30 para as mulheres, 15 e depois 35 double unders. Mas estavas a dizer que ias passar de 8 semanas só para 2... Ou seja... Não, eu vou manter os ciclos, mas não vamos fazer provavelmente um odd do Open todas as semanas. Porque nós vemos que as pessoas... É melhor estar a preparar do que estar realmente a fazer. Não sei se faz sentido.
Nós, Estou a perceber. como já fazemos tantos WODs nessa altura, estar a dar aquela intensidade. E depois as pessoas vão se comparar. Quanto é que eu fiz no WOD em 2016? E querem fazer mais, apesar de não ser o momento certo. O que é que eu vejo? Vejo a malta que devia estar, entre aspas, a dar mesmo intensidade máxima no Open, acaba por começar a fazer muita intensidade, muito tempo antes. Ok. E portanto, o que é que vamos fazer? Pá, vamos fazer WODs do Open, ou vamos segmentá-los. Imaginemos nesse caso, em vez de ser 10 minutos seguidos, fazes 3, descansas 30 segundos, 1 minuto, fazes 3, descansas... dividir o WOD, percebes? Estou a perceber. Para não haver tanta intensidade, para eles não se estarem a queimar antes de chegar ao Open. Estou a perceber. Mas Mas muito digas assim, olha, vai com calma no WOD. Sabes muito bem que com crossfitter e com calma é a coisa mais difícil de ensinar. E portanto, se calhar vamos... Mas concordas com essa visão? Ou farias... Ou fazem... A pergunta é, o que é que vocês fazem no Alvalade e o que é que faz mais sentido para ti? estou a perceber a E a última tua... pergunta temos mesmo que terminar. Estou a perceber a tua questão. E é verdade que quando aparece ali, imagina, no WOD 17.2 ou o WOD do Open, as pessoas vão acabar por dar muito mais intensidade, o que não é uma coisa má. Sim. Temos é que perceber se no resto da semana que WODs é que temos que também são intensos, mas uma das estratégias que eu uso também é vou testar o WOD do Open, mas tem ali uma diferença que as pessoas não vão perceber que é o WOD do Open. Exatamente. Porquê? Porque eu depois preciso de saber o que é preciso focar, ou seja, aquilo é como se fosse um KPI. Seja eu percebo que... Nós vamos falar nisso já Sim, depois no outro episódio. têm que ouvir para Parte perceber. dois. Parte dois. Ou seja, eu olho para aquele teste e percebo, isto é uma lacuna, preciso, se calhar, testei 8 semanas antes este teste, preciso passar, se calhar, aqui um bocadinho mais tempo porque o resultado não foi tão bom como eu queria, por exemplo. Exato. Mas sim, é importante é perceber ao longo da semana que outros WODs intensos é que eu vou ter. Nós por exemplo, pomos imagina um 16.1, uma coisa qualquer desse género, e no dia seguinte pomos um no shoulder day, é uma coisa mais Soft. Mas mesmo assim, pá, parece que é demasiada intensidade. E nós colaboramos muito bem com o Diogo Lima, que é o nosso fisioterapeuta aqui. Ele agora está a fazer pós-graduação cross-training e agora dá-me na cabeça porque, pá, esta semana foi muito puxada para ombros. E o que nós vimos este ciclo é que talvez tenhamos deixado que as pessoas tivessem estado muito tempo em intensidade, mais do que era suposto. Sim. Sabes a ideia? Estou a perceber. É isso, é tentar gerir a parte do dia anterior e do dia depois, o que é que aparece. Mas a responder à tua pergunta, como é que nós fazemos? Eu também testo, não sei se são 8 semanas, talvez 6 semanas antes começo a testar alguns WODs, mais para ter uma ideia daquilo que é a performance geral dos sócios. Mas não é todas as semanas também. É por norma uma vez por semana, mas há semanas que é aquilo que eu estava a dizer. Mascar um pouco o WOD para... está. Para, É isso. para eles não se matarem. É isto. É o brinde. Tá, brinde. Primeiro, a seguir vamos fazer Isto é água. Ou não? Boa.